Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha. Vamos falar de planejamento de marketing, mas eu quero falar de pesquisa em marketing. Gente, trouxe uma frase do Augusto dos Anjos: a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença, vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Até eu fiquei emocionado aqui, porque, gente, se você for pegar o que o Augusto dos Anjos está falando aí, de crença, de esperança, desesperança, tudo isso está relacionado com pesquisa. Você, para trabalhar o marketing da sua organização, você precisa fazer uma boa pesquisa para identificar nicho de mercado, segmento de mercado, posicionamento de mercado. Então você tem que trabalhar com o seu consumidor, com o seu cliente, com o seu público-alvo, no seu mercado-alvo, de uma maneira que você vá satisfazer as necessidades dele. Então não adianta você criar um produto que talvez ninguém queira comprar aquele produto, porque não há uma necessidade identificada. O pessoal fala muito, mas e o iPhone? Quando foi criado o iPhone não existia smartphone. Não existia o smartphone, mas já existia um celular que era o BlackBerry, que acessava a internet, e aí o pessoal já tinha uma necessidade de ter um telefone que fosse lá ler e-mails. O pessoal já tinha necessidade de ouvir música em aparelhos como o iPod, por exemplo, ou aqueles tocadores MP3. O pessoal já estava começando a comprar câmeras digitais. Então, o que o Steve Jobs da Apple fez? Ele percebeu as necessidades do seu cliente. Cara, eu vou juntar tudo isso num aparelho só e vender. Eu vou criar um aparelho que eu possa acessar a internet, um aparelho que eu possa tirar foto, ouvir música e ainda fazer ligações celulares. Então não foi algo aleatório, já havia uma necessidade no mercado, tá? Mas eu também posso criar algo que não exista necessidade? Pode, mas aí o trabalho que você vai ter para colocar esse produto no mercado, para criar a necessidade, aí há uma controvérsia bastante grande em que existem algumas pessoas que dizem que o marketing cria necessidade e a maioria dos teóricos dizem que isso não é verdade, o marketing não cria necessidade, o marketing satisfaz necessidades já existentes. Então, colocar um produto no mercado que não há uma necessidade bem específica é bem complicado. Então, tudo isso você descobre trabalhando pela pesquisa. E como é que funciona o processo de pesquisa em marketing? Você tem aí um esqueminha. Primeira coisa, você define o problema e os objetivos da pesquisa, ou seja, você tem que definir o que você quer com essa pesquisa. Aí você vai planejar esse projeto de pesquisa, vai coletar as informações, ou de uma maneira simples, vai aplicar a pesquisa, vai lá pesquisar, coletou essas informações, fez a pesquisa com o povo, foi lá na rua, oi, tudo bem, como é seu nome, quantos anos você tem, você gosta de comer, que comida você gosta de usar, que sabão em pó e assim por diante. Aí você pega tudo isso, faz análise dessas informações e então você apresenta os resultados, para o dono da empresa, para o gerente, sei lá, para quem que você quer apresentar esses resultados, mas aí você vai montar o relatório de acordo com quem for ler esse resultado. Bom, definir então o problema. Primeira coisa, identifica se algo está errado, determinar por que isso está errado, melhorar a maneira de corrigir o erro e determinar a eficácia da melhor maneira de se corrigir esse erro. Aí você tem que entender assim, não significa que você vai pesquisar só aquilo que tem problema. O teu problema, o que está errado pode ser o seguinte: por que não estão comprando o meu produto? Ou, eu tenho esse meu produto aqui, será que existem pessoas que têm interesse em comprar esse produto? Então você começa a traçar aí
que essa pesquisa deve ser trabalhada em função desses problemas de pesquisa, que o problema de pesquisa é diferente de algo que está dando errado. A gente fala, na verdade a literatura fala isso, o que está errado? O que está errado é que eu não estou vendendo muito, ou o que está errado é que eu quero colocar esse produto no mercado, mas eu não estou conseguindo. Então esse é o sentido de erro, tá? E esse planejamento, então, do projeto de pesquisa, você vai definir o seguinte: bom, eu quero saber por que as pessoas não estão comprando o meu produto, ou eu quero saber se existem pessoas interessadas em comprar esse produto. O que eu preciso fazer? Posso criar uma pesquisa exploratória, posso criar uma pesquisa descritiva, uma pesquisa causal, um experimento, ou apenas observar o comportamento do mercado, fazer uma pesquisa qualitativa, enfim, você vai trabalhar essas pesquisas de acordo com a tua necessidade. Tem um seriado, chama Mad Men, conta a história de uma agência de propaganda na década de 1960, 1970, e é muito legal, sim. Eu gosto, né? Fala bem da área de marketing, é claro, é uma ficção, mas ele traz muitos elementos da época de como funcionavam as agências de propaganda e aí como que eles trabalhavam essa questão da pesquisa naquela época. Então você vê, por exemplo, essa questão de experimento, a primeira vez que eles começam a fazer experimento com o consumidor para saber se gostavam ou não de determinada marca de produto, começa a fazer as primeiras observações de mercado, a pesquisar os consumidores. Então é muito legal. É claro que é uma série, tem 7 ou 8 temporadas, então isso que eu falei acontece em determinados momentos da série. Eu não lembro agora qual é das temporadas e qual é o episódio específico que aparece lá, eles fazendo um experimento, fazendo uma observação, fazendo uma pesquisa exploratória, mas acontece tudo isso. Se você gosta de trabalhar com essa parte de marketing, tem interesse de saber como é que funciona uma agência de propaganda, porque a propaganda e a publicidade é um item do marketing, tá? Marketing não é só propaganda e publicidade. De qualquer forma, fica aí a dica para essa série chamada Mad Men. Até pouco tempo atrás ela estava na Netflix, não sei se ainda está, mas de qualquer forma você encontra ela em algum aplicativo de série por aí, você acha ela, tá? Bom, e aí você faz então a pesquisa, então você vai fazer a coleta de dados. Então você tem lá dados secundários, dados primários, para cada um desses dados você tem algumas pesquisas que são mais indicadas. Então tem uma tabelinha aí para te ajudar a entender melhor de que maneira usar cada uma dessas pesquisas para trabalhar com cada um desses dados, porque depois, quando você vai fazer a análise das informações, o que você vai fazer é pegar o dado, que é um fato bruto, ou seja, o dado é um número, é um item isolado que, dado por dado, ele não quer dizer muita coisa. O que você tem que fazer é pegar esse dado e transformar isso em uma informação. Então, o que é a informação? É o dado organizado, analisado e interpretado de maneira que ele gera valor para a empresa. De que maneira que ele gera esse valor? Você descobrir que tem numa população de 1.000 pessoas, 500 estão interessadas em comprar pastel, você tem uma informação bastante relevante, tá? Tem um livro chamado A Cauda Longa. Esse livro, ele nasceu de um artigo escrito com o mesmo nome, A Cauda Longa, que ele identifica nichos de mercado que utilizam a internet. Então hoje você tem uma quantidade de produtos muito específicos sendo vendidos pela internet, mas que antigamente eles não tinham espaço no mercado. Por quê? Por exemplo, música. Quem que definia o que você ia ouvir? Eram os grandes grupos
de mídia, né? Rede Globo, né? Que tinha lá o seu selo Som Livre, a EMI e outras tantas aí gravadoras. Então os caras identificavam cantores ou bandas que poderiam fazer sucesso, investia nesses caras e esses caras vendiam os discos e as gravadoras ganhavam dinheiro. Com a entrada da internet mudou, o cara não vende mais disco, ele vende show. Por quê? Porque a música se baixa, né? A pirataria matou as músicas, né? A venda de CD e LP. Então você tem hoje um público bem específico que ainda compra o vinil, mas é muito específico. Mas a quantidade de gente que ainda está interessada em comprar isso aí é muito grande. Então esse livro, A Cauda Longa, ele estuda exatamente isso. Uma série de produtos específicos que antes não teriam espaço no mercado tradicional, mas com a internet você ganha um mercado. Então você pega lá uma população de 10 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas é interessada em ouvir determinado tipo de música e compra essa música pela internet. Se cada uma paga R$1, dá 1 milhão de reais. Então olha o que é, tá? Então isso é análise de informações. E a apresentação do resultado, como eu falei no início, é aquela coisa, você vai escrever esse relatório direcionado para quem tem o interesse. Tá? Então não adianta você fazer algo muito complexo, com uma escrita muito difícil de entender, com dado muito técnico. Não, gente, seja claro, objetivo e direto, vá direto ao ponto. Fala, ó, tem 100 mil pessoas interessadas, mas que vão comprar mesmo, são umas 50 mil. Acabou e assim por diante, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.